As canetas, infelizmente, eu falo que erroneamente foram colocadas como emagrecedoras, mas é muito além de um peso. Então, quando a gente fala do processo de emagrecimento, eu estou falando de uma família que melhora, porque tem gente mais disposta. Quando eu estou falando do processo de emagrecimento, é a disposição, é uma autoestima, é um alto valor e cuidado. Então, quando a gente fala, não é meramente quilogramas de peso. A gente fala muito além disso. É um preço muito maior, quando eu falo de volta para essa pessoa, que é a qualidade de vida, que é uma autoestima, que é o autocuidado. Então, quando a gente fala de redução de peso, eu estou falando de saúde, e saúde não é só quilogramas de peso. Mas que a gente pede aí como profissional, como médico, endocrinologista, que se tenha esse cuidado. Porque não é somente aplicar uma medicação. Como eu estava falando, o processo de emagrecimento precisa de 3 pilares. O que pensa, o que come, é o primeiro pilar de saúde. Então, se eu penso errado, de uma forma ansiosa, eu vou ter os desagravos, eu vou ter as consequências. Se eu escolho de forma inadequada, eu vou ter a consequência. Então, o primeiro pilar de saúde, eu preciso trabalhar nesses 2 pontos. O segundo pilar de saúde é o teu corpo físico. Para onde você leva esse corpo físico? Então, dentro do uso do que a gente fala dos análogos, tem que ter atividade física. Vamos relembrar, eu preciso do músculo. E por que será que a gente tem 600 músculos no nosso corpo? Já pensaram para pensar nisso? Não, É muito músculo. é muito caro. Então, 600 músculos têm uma funcionalidade. Qual é essa funcionalidade dentro do processo de emagrecimento? É manter esse metabolismo mais adequado. Então, o músculo que mantém a velocidade do nosso corpo. Tanto que é que eu falo muito, o processo de envelhecimento não é idade. Pasmem, o processo de envelhecimento é perda de massa muscular. Porque quando eu estou perdendo massa muscular, eu estou perdendo mitocôndria. O que é mitocôndria? Aquilo que vocês decoraram lá na biologia. A mitocôndria faz o ciclo de Krebs. Ela produz, ela faz a respiração celular. Então, todo momento que eu estou perdendo músculo, eu estou perdendo ATP, energia. Toda vez que eu estou perdendo músculo, eu estou perdendo aquele transporte de elétrons. Então, quando a gente fala desse processo de emagrecimento, temos que bater muito, entre aspas, na questão da saúde muscular. Saúde muscular é vida. É isso que a gente está falando, é energia ATP. Então, é o segundo pilar de saúde. E o terceiro pilar de saúde é usar as canetas, mas precisa de diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Ver como é que está o funcionamento do intestino, ver as provas laboratoriais sobre critérios inflamatórios. Quanto mais inflamado esse paciente estiver, mais provavelmente eu teria que ter que tomar muito cuidado com a dose da medicação, a evolução na dose. Sabemos que essas canetas têm várias apresentações em miligramas. Então, eu já recebi em consultório pessoas que não passaram pela fase inicial e estavam usando a dose máxima, sem nenhum cuidado. Então, por que será que tem uma dose, e se a gente for falar, algumas delas são de 0,25 e chega até 2,4 miligramas, algumas delas chegam de 2,5 até 15 miligramas, porque tem um objetivo. Então, você não pode começar de uma dose alta e achar que a caneta vai fazer um milagre, é melhor começar da dose mais alta. Mas o começar da dose mais alta, a gente tem efeitos colaterais absurdos, porque não houve um preparo. Então, para a indicação da medicação, a gente passa por esses pilares e a avaliação laboratorial. Ultrassom, a gente precisa pedir ultrassom. Tem muita gente, hoje não é mais só sobre a questão do indivíduo obeso, mas tem gente com sobrepeso com infiltração de gordura no fígado, que chamamos de esteatose hepática. Então, a gente não tem mais a associação à obesidade com infiltração de gordura no fígado e esteatose. Hoje tem pessoas com sobrepeso que têm infiltração de gordura. E como é que a gente vai saber desse parâmetro? Pedindo um exame de imagem. Então, esses análogos não serão somente uma indicação, tem que passar por uma avaliação laboratorial, a própria bioimpedância para a gente entender quanto tem de gordura visceral, quanto é o seu aspecto. Quando eu tenho um paciente que chega, já tem uma massa muscular muito menor em relação à gordura, eu teria que tomar mais cuidado com ele. Por quê? Se ele tem um alto nível de gordura em relação ao músculo, o processo de redução para ele poderá ser muito rápido e perdendo muito mais rapidamente a massa muscular. Ele perde a gordura, mas perde o músculo. Então, quando ele chega e já tem essa avaliação de uma bioimpedância, eu teria que ter muito mais cuidado. Quais são esses cuidados? Alertá-lo sobre o consumo de proteínas, alertá-lo sobre o uso de suplementação. Deve-se usar a suplementação durante o uso do análogo. Por isso que eu falo, quanto mais ferramentas eu trabalhar para esse indivíduo, mais eu tenho ele seguro sobre a sua saúde, sobre a evolução do processo. Então, não é algo mágico, como as pessoas colocaram. Infelizmente, foi isso totalmente errado.